Ético, Sr. Presidente. Quero confirmar ao Sr. Ministro que eu, de facto, estive presente na manifestação da ASP e de outros sindicatos, no Terreiro de Passos, em frente ao Ministério da Administração Interna, porque eu sei perfeitamente que os polícias são pessoas e merecem toda a consideração. E, por isso, o Sr. Ministro não manifestou muita consideração pelos profissionais da PSP naquela altura e eu achei que cumpria o meu dever indo lá cumprimentá-los e desejar muitas felicidades relativamente ao motivo que os levava a estar ali a protestar, o que, aliás, devo congratular-me que obtiveram, de facto, resultados pelo facto de lá terem estado, o que só encoraja as pessoas neste país que não desistem de lutar pelos seus direitos. E, portanto, eu creio que foi um excelente exemplo que os profissionais da PSP deram e orgulho muito de os ter ido cumprimentar e cumprimentá-los-ei sempre que achar que isso é justificado. O que não significa que eu esteja sempre de acordo com os sindicatos da polícia, como aliás o Sr. Ministro acabou de dar um exemplo criticando-me, ou seja, criticando por ter cão e por não ter. Ou seja, criticou-me por estar sempre a apoiar a ASP, dizendo que eu agora não estava a apoiar a ASP. E, portanto, a ASP terá as suas reivindicações, o PCP tem a sua orientação política e defende-a independentemente de quais sejam as posições que qualquer sindicato da polícia queira manifestar. Quero dizer que é verdade que questionamos muito a baixa execução da lei de instalações e equipamentos das forças de segurança, mas ainda ninguém nos ouviu, nem ouvirá, exigir meios de anti-motim para a PSP, porque quer-nos parecer que a prioridade no nosso país em matéria de segurança dos cidadãos, felizmente, não é essa. Felizmente não é essa. O Sr. Ministro acabou por confirmar que de facto, esta aquisição tem tudo a ver com a Cimeira. Ao contrário, enfim, há algumas notícias que foram postas a circular. Eu pareceu-me ter ouvido o Sr. Ministro falar em seis viaturas ligeiras e pesadas de proteção balística, mas depois falou em 45 viaturas. Pareceu-me. Pode ter sido defeito de audição, mas falou noutras 45 viaturas anti-motim. Eu pedia que esclarecesse, porque eu de facto não percebi. Terá sido algum problema de audição da minha parte. Não percebi exatamente quantas viaturas estávamos a falar. Percebi foi que estávamos a falar de 6 viaturas ligeiras e 6 viaturas pesadas de proteção balística. O Sr. Ministro depois falou do terrorismo e eu fiquei sem perceber que relação é que estas viaturas têm com o terrorismo. Eu acho que, tanto quanto eu sei, o combate ao terrorismo e a prevenção do terrorismo não é feita propriamente com recurso a viaturas para transporte de elementos das forças de segurança nestes termos. Creio que haverá outra estratégia, haverá outras medidas a tomar. Não vejo que haja uma relação direta entre estas viaturas, entre estes meios anti-motim e o terrorismo, porque tanto que eu sei, tanto quanto me parece do que se vê por aí, por outros países, o terrorismo não se manifesta propriamente através de motins. Manifesta-se através de outras formas, obviamente, destrutivas e que devem ser combatidas. E, portanto, não estou a ver qual é a relação que há entre esta aquisição concreta e a prevenção do terrorismo, que acho que, evidentemente, ela deve ser feita. Agora, eu creio que é manifestamente infeliz que esta aquisição, que a aquisição extraordinária de meios repressivos, porque quando estamos a falar anti-motim, estamos a falar de meios repressivos, seja feita precisamente numa altura em que os portugueses estão a ser tremendamente penalizados e o Sr. Ministro, quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. E evidentemente que na opinião pública, o que está aí fora é que o Governo está a adquirir estes meios com receio daquilo que possam ser os protestos dos cidadãos relativamente às medidas que estão a ser impostas pelo Governo. Sr. Ministro, quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. Isto que eu estou aqui a dizer é aquilo que se ouve. Se o Sr. Ministro andasse na rua a cumprimentar os agentes da PSP ou outros cidadãos, teria esta percepção. Teria esta percepção. É isto que os cidadãos sentem relativamente a esta aquisição. E sentem que aquilo que lhes estão a tirar por um lado, estão a gastar mal por outro lado. Eu não fiz uma associação direta, não disse que o Sr. Ministro estava, que estes 5 milhões vinham do abono de família, como o Sr. Ministro para aí procurou caricaturar a minha posição.
Agora, os portugueses não ignoram que estão a ser penalizados por um lado e, obviamente, que estão atentos como é que se gastam os dinheiros públicos. Estão atentos à aquisição de viaturas do Estado, estão atentos a mordomias existentes, aqui ou ali, públicas ou privadas. Estão atentos, porque os cidadãos estão a ser penalizados e querem saber como é que o seu dinheiro é gasto. E, obviamente, que os cidadãos não aceitam, ou o público não aceita, que digam, bom, estou a ser penalizado desta forma, estão-me a reduzir o salário e agora vão dar 5 milhões de euros em viaturas anti-motim. Com que justificação? Com que direito? Com que direito? E eu creio que isto não pode deixar de ser refletido, sob pena de se alargar o fosso existente, o divórcio existente, entre titulares de cargos políticos e a generalidade dos cidadãos, que não podem, de maneira nenhuma, ver isto com bons olhos. Gostaria, finalmente, de solicitar que tivéssemos uma informação acerca dos saldos transitados dos governos civis. Porque, quando discutimos o orçamento para 2010, nós tínhamos um mapa comparativo entre as receitas dos governos civis de 2009 e depois uma dotação para 2010. E não foi feita referência nenhuma ao facto de haver transição de saldos. Ora, se nós agora sabemos que houve uma transição de saldos de 5 milhões de euros, pelo menos, do Governo Civil de Lisboa de 2009, nós não soubemos nada disso, ficamos a saber que afinal a crise não chega a todo lado, pelos vistos não chega aos governos civis. Agora, eu creio que é um dever indeclinável do Governo informar esta Assembleia de quais são os recursos existentes em saldos transitados dos governos civis, que é para nós podermos avaliar como é que esse dinheiro vai ser gasto, porque evidentemente cada cêntimo de dinheiro dos contribuintes, particularmente numa situação como esta, deve ser rigorosamente escrutinado. Muito obrigado.